Olá pessoal, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 168. Eu entrei lá na Calunga e parei lá no Cruzeiro. Veio um vento forte e levantou poeira. Larô Exu, Saravá Exu Caveira. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 168. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui pro meu irmão Márcio Barravento, lá do Rio de Janeiro. Esse ponto que tocou aqui é dele, é dele, da autoria dele, do CD Guardiões da Rua. Maravilhoso, entra lá no Facebook dele lá, Márcio Barravento. Ele tem muitos CDs de Umbanda, adquire lá com o meu irmão lá. Márcio, um abraço para você. Queria também mandar um abraço para duas pessoas que são, na minha opinião, tem livros que são referências na Umbanda. Queria mandar um grande abraço para o Pai Diamantino, que tem os livros dele, a construção literária da Umbanda, a história da Umbanda, que retrata eventos diversos da Umbanda, que é uma fonte de estudos maravilhosa. Para quem quer conhecer a história da Umbanda, os eventos, as datas, é maravilhosa. Pai Diamantino Trindade. E também o meu irmão Alexandre Comino. Ele tem um livro A História da Umbanda também. Livro maravilhoso. Os livros do Pai Diamantino e esse livro do Alexandre Comino, A História da Umbanda, são livros que eu sempre consulto quando eu quero lembrar de alguma data, quando eu quero saber de alguma data. E por que eu estou falando? Porque a construção literária umbandista se faz assim, a gente indica os irmãos, é assim. A pergunta é, imagens de Exu, por que existem imagens de Exu com chifre, com rabo, com pata, se isso não denigre a imagem da religião e como que seria a imagem verdadeira de um Exu? Bom, primeiro vamos entender assim. A Umbanda cultua o orixá Exu, que é tão belo tanto quanto os outros orixás. A orixá Pombagira, que é tão bela tanto quanto os outros orixás. Então são imagens lindas, maravilhosas, eles são vibração pura, são orixás. Agora, quando nós falamos de linhas de trabalho, nós temos que entender qual a vibração que essas entidades, que esses espíritos, que são os eguns, estão. Então, a imagem de Exu, ela é demoníaca e isso é ruim para a Umbanda? Na minha opinião, é. Porque quem não conhece a religião identifica como algo ruim, Exu. Tá? Agora, basta você entender assim. Como que começaram a surgir essas imagens demoníacas? Em 1900, quando eu falo de data, em 1952, se não me engano, Aloysio Fontinelli fez um desenho de Exu associando ao demônio. Está lá nos livros lá do Pai Diamantino e do Alexandre Comino. Por isso que eu falo que quando eu quero saber alguma data, eu vou nesses livros. Vale a pena comprar eles. E dali em diante se proliferou isso também. Essas imagens com chifre, com vermelha, com rabo, com pata de bode, e teve o apoio de algumas casas de imagens. Mas tem uma historinha que eu sempre conto no curso de teologia que eu dou presencial na nossa casa, que é mais ou menos assim, entendam, quando foi para ser o sincretismo religioso dos negros africanos, quando eles estavam aqui no Brasil, fazendo o sincretismo religioso dos orixás, era assim, aquele negro africano, o babalaú, o sacerdote africano, ele chegava e ele perguntava quem era Jesus? E respondiam, Jesus é o Cordeiro de Deus, é quem tirou o pecado do mundo, é quem nos perdoa, é que perdoou todos os nossos pecados. Aí o sacerdote, perdoou todos os pecados? Então ele foi um Oxalá, e aí criava-se o sincretismo, porque ele fazia a analogia dos atributos do santo católico com os atributos dos orixás.
Tá? Um outro exemplo, São Jorge, quem foi? Ele venceu o dragão, venceu o mal, venceu o mal. Venceu o mal. Quem venceu o mal? Ogum. Então ele foi um Ogum. E assim por diante. Embora o sincretismo em diversos estados do Brasil, eles, muitas vezes eles se diversificam. Por exemplo, Oxóssi na Bahia também tem muita parte da Bahia que Oxóssi é São Jorge. E no Rio e em São Paulo, Oxóssi é São Sebastião. Então se diversifica muito. Mas o sincretismo se criou assim. Quando na hora de sincretizar Exu, não tinha um santo católico naquela época, que se assimilava com os fatores de Exu, o esgotador, o vitalizador. Não tinha. Aí o que o negro escravo fez? Começou ali a desenhar, é uma historinha, é lúdica isso, tá? É lúdico isso, é de forma lúdica que eu conto para as crianças. Se tem uma verdade nessa história, eu não sei dizer, mas é assim, é uma história que eu conto para poder explicar. Aí o negro escravo viu lá que não tinha o sincretismo com o Exu e ele queria desenhar, ele queria fazer Exu, um boneco. Aí ele pegou a argila, começou a moldando lá, e ele moldou um Exu com um capacete, como se fosse um elmo. E parecia um chifre. Aí o que aconteceu? O homem branco chegou lá na senzala, tava, que isso, demônio? E saiu correndo. Falei, demônio? O que é isso? Aí foram perguntar, o que é demônio? Demônio é o cramunhão, é o coisa ruim, é quem faz as coisas ruins na nossa vida. Aí, vocês têm medo disso? Sim, é coisa ruim. Daí em diante eles começaram a fazer todas as imagens de Exu assim, com um rabo, com um chifre, endemonizando Exu, vamos falar assim, né? E eles colocavam essas imagens para proteger os assentamentos deles, como Exu, o protetor, o guardião, para proteger os assentamentos deles, protegendo os otás, as firmezas deles, porque o homem branco não chegava perto da onde que estava isso, que ele tinha medo. Se foi benéfico nessa situação, hoje em dia é maléfico isso, porque as pessoas realmente acreditam piamente que Exu é ruim, que Exu é do mal. Agora, basta nós entendermos também que Exu, nós estamos falando de Exu é entidade espiritual, Exu de trabalho. Algumas entidades espirituais, elas trabalham nas vibrações espirituais, algumas faixas espirituais densas, eles trabalham ali executando a lei, e eles têm formas de caveira, formas fluídicas de caveira, de esqueletos, que ocultam, muitas vezes, a sua forma original. Ou eles estão nesta forma para poder trabalhar também nessas regiões. Então, a imagem de Exu Orixá, ela é linda. Orixá Pombagira, ela é linda. A imagem de Exu de trabalho, pode ser que alguns videntes viram essas formas densas e quiseram desenhar, quiseram fazer esse desenho, quiseram fazer essa imagem de gesso, mas tem um motivo para ser assim. Agora, Exu não tem chifre, Exu não tem rabo, Exu não tem pata de bode também. Tá? O espírito que tem a sua forma física toda ela degenerada, fica com pata de bode, fica com o braço parecendo uma garra, são espíritos de baixa vibração, de muita baixa, que eles cometeram diversos crimes aqui na humanidade. Tá? E tem diversos livros que podem explicar isso, sobre o mistério das formas plasmadas dos espíritos. Vale a pena dar uma conferida nesses livros. Tá bom? Me Fundamenta 168. Abraço!